O governo federal e a AGU, a Advocacia Geral da União, apoiaram a regulamentação das redes sociais que começou a ser julgada hoje. Tanto o órgão quanto o Planalto pedem que as redes sociais sejam responsabilizadas pelas publicações dos usuários, além de defenderem a retirada de conteúdo do ar sem a necessidade de uma decisão judicial. Em meio à resistência do Congresso em avançar com o projeto conhecido como PL da Censura, a via judicial virou a principal alternativa do governo para regular as redes. A manifestação conjunta do Planalto com a AGU alega que as plataformas digitais se transformaram em instrumentos para a prática de crimes, discurso de ódio, disseminação de supostas fake news e ameaça a direitos fundamentais além da democracia. A depender do resultado do julgamento, juristas, políticos, especialistas e as próprias empresas, as Big Techs, apontam um risco para a liberdade de expressão, com as redes podendo ser pressionadas a remover críticas legítimas e lícitas por simples interpretação ou desejo pessoal de autoridades. Enfim, vários aspectos para a gente analisar em relação a esse julgamento que acontece na Suprema Corte Brasileira. Vamos girar com os nossos comentaristas, chamá-los aqui. O Roberto Mota já está com a gente aqui ao vivo no estúdio em São Paulo. Mota, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Mais alta corte do país, então, iniciando o julgamento dessas ações que tratam da regulamentação das redes sociais. E há, inclusive, manifestação de instituições da República, né? Falamos da AGU, também Palácio do Planalto, e não dá para falar disso sem mencionar se existe risco à proibição das pessoas se manifestarem livremente nas redes sociais. Queria te ouvir. Nesse momento existe uma quase certeza disso, Caniato. Esse é o meu palpite. Essa foi a mesma AGU que se manifestou contra o fim da saidinha, uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Portanto, surpresa zero nessa manifestação. Agora, vamos prestar um esclarecimento muito importante para a sociedade brasileira. As redes sociais já são grandemente regulamentadas no Brasil. O Brasil já tem a Lei Geral de Proteção de Dados e o Marco Civil da Internet. São consideradas leis de excelência internacional. O Marco Civil da Internet foi extensamente discutido. O Marco Civil diz que você não pode remover uma postagem de rede social sem uma decisão judicial. A intenção agora, parece, é mudar esse artigo para que a remoção possa ser feita pela rede social sem necessidade da ordem de um juiz. É difícil entender como uma corte constitucional pode ser contra a necessidade de uma ordem judicial. Para mim, é um mistério. É evidente também que, aprovado esse novo entendimento, todas as redes sociais vão reforçar os seus departamentos de censura, porque eles já existem, a gente sabe disso, embora eles só funcionem para um segmento da sociedade, para quem não é de esquerda. O objetivo, para mim, é claro, é dar de volta à esquerda a hegemonia que ela um dia já teve no ambiente online. Como eu já tive a oportunidade de dizer aqui, com os progressistas, ou é farsa ou é força. É isso, regulamentação das Big Techs em destaque na abertura de Os Pingos nos Is. Vamos chamar o Luiz Felipe Dávila, também com a gente ao vivo. Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você. Iniciado esse julgamento que pode ampliar censura nas redes sociais, essa é a avaliação de muitas pessoas, manifestações de duas instituições da República no sentido de restringir essas postagens por meio da exclusão de conteúdos, mesmo sem autorização judicial. E aí fica a dúvida, como seria feito isso, Dávila? Quem é que diria o que pode e o que não pode ser dito em uma rede social? Boa pergunta, Caniato. Boa noite a você, boa noite ao Mota, boa noite ao delegado Palumbo e boa noite à nossa querida audiência. O Brasil está prestes a entrar numa era perigosa de censura do Estado, violando a Constituição brasileira, o artigo 5º,
que nós temos de lembrar sempre, Caniato, que é uma cláusula pétrea que não pode ser modificada nem mesmo pelo Congresso Nacional por meio de emendas. Essa cláusula pétrea garante a plena liberdade de expressão e de opinião. Aliás, a Constituição de 1988, ela é muito generosa com a liberdade de expressão, justamente porque o Brasil viveu, antes de 88, uma era muito complicada de censura. Por isso, é uma Constituição anti-censura. Mas nós estamos caminhando, Caniato, para uma volta da censura. E isso é altamente preocupante. Volta da censura com aval da AGU. Imagine só a AGU agora se manifestando a favor da censura. Imagine só o Supremo Tribunal Federal querendo julgar a constitucionalidade do Marco Civil da Internet, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, justamente, como bem disse o Mota, com sua excelência reconhecida internacionalmente, porque foi uma lei feita de baixo para cima, ou seja, envolvendo a sociedade, especialistas no assunto, usuários, plataformas, especialistas em tecnologia. Por isso que o Marco Civil da Internet foi uma legislação exemplar para o mundo. Agora não. A censura vem de cima para baixo, vem do Supremo Tribunal Federal, vem do governo, vem da AGU. É um mundo que não tolera a liberdade de expressão porque não tolera a crítica. E aí tenta colocar tudo isso debaixo do bordão de fake news, desinformação. Existe uma lei hoje no Brasil definindo o que é desinformação? Claro que não. Então, como poder censurar se nós não temos uma lei de desinformação? No fundo, a única instituição que pode tratar desse assunto de maneira legítima é o Congresso Nacional, os representantes do povo brasileiro. E os representantes querem manter o Marco Civil da Internet. O Brasil está fazendo o que eu chamo da pior censura de todas. É o poder público lavando as mãos e passando esta autonomia para as plataformas. É por meio da pressão das plataformas que a censura vai ocorrer. E isto não só é ilegítimo, inconstitucional, antidemocrático. É um atentado contra um país que por tantos anos lutou contra a censura. Você se lembra muito bem, né, Caniato, da época dessa censura, que o jornal Estado de São Paulo, os censores do governo entravam na redação, proibiam a publicação de artigos, e aí saía ou receita de bolo ou poemas de Camões. Eu já estou selecionando os meus poemas para o Brasil da censura. É isso, Luiz Felipe Dávila, e hoje, diferentemente dos outros dias, tivemos a participação do Cristiano Beraldo, o delegado Palumbo está aqui com a gente. Delegado, seja bem-vindo, ótima noite a você, um tema importante para a gente debater com a nossa audiência, porque envolve todas as pessoas, né? As pessoas se manifestam pelas redes sociais, a gente vai tratar disso. Como uma decisão dessa pode mudar a maneira como as pessoas se relacionam com as redes sociais, né? A forma que elas usam para emitir opiniões sobre todos os temas, mas enfim, o julgamento no STF sobre 3 processos que tratam desse assunto, regulamentação das redes, e chama a atenção que as autoridades, a depender do entendimento do Supremo, poderiam pedir a remoção de conteúdos sem decisão judicial, simplesmente por uma interpretação. Não, isso não é adequado, isso é adequado, ok, nessa rede pode, naquela rede não pode. Enfim, gostaríamos de escutá-lo também. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, Dávila, toda a nossa audiência. Querer responsabilizar a plataforma seria como se a gente fosse responsabilizar a montadora de veículo, aquela que produz o veículo, se o condutor fizesse ou cometesse qualquer tipo de delito. Seria como se a gente pegasse o produtor de uma faca, a indústria de uma faca, e vamos punir caso alguém. Isso é absurdo. O que eles querem fazer nada mais é do que censurar as redes sociais. E isso vem dos progressistas. Eles estão extremamente incomodados com a ascensão
de políticos que vêm aí tomando notoriedade através das redes sociais, e não mais como era antigamente, que era rádio e TV. Hoje, qualquer indivíduo pode ter uma rede social, e se você tiver talento, você vai transformar essa rede social num veículo de comunicação, que pode atingir milhares e milhares de pessoas. É o que acontece com muitos políticos desse país, que não têm acesso à TV, não têm acesso à rádio, mas tem um celular com milhões de seguidores. E isso faz diferença na hora do voto. Isso faz diferença na hora de você captar voto, você captar eleitores. Eu posso citar o meu exemplo. Eu tive votos em 635 cidades. O estado de São Paulo tem 645 cidades. E eu, por falta de dinheiro, só fiz campanha na cidade de São Paulo e um pouquinho em Ribeirão Preto, que é a minha terra. O restante eu atingi graças às redes sociais. Mas o que eles querem é isso. E o Código Penal está em pleno vigor no Brasil. Se há um crime, quem tem que combater esse crime é a Polícia Civil ou a Polícia Federal. Lá nós temos a tipificação de injúria, de calúnia, de difamação, de ameaça. O que a gente não vê por parte de governadores e por parte do presidente da República, infelizmente, lamentavelmente, eu já fiz até uma indicação ao excelentíssimo ministro da Justiça para que se fortaleça as delegacias de combate a crimes virtuais. E aí o delegado de polícia, diante da possibilidade, com bastante efetivo, bastante policiais, o inquérito policial, ele pode rapidamente identificar uma pessoa que vai cometer um atentado, uma pessoa que está cometendo um crime, e aí punir. Agora, você punir a plataforma, me parece demais. O que eles pretendem com isso, no meu modo de ver? Que essas plataformas vão embora do país. E aí a gente volta como era antigamente. Você quer saber o que está acontecendo na política nesse país? Abra o Diário Oficial. Quem é que vai abrir o Diário Oficial? Ninguém. Esse é um tema importante, a gente vai seguir acompanhando. Qualquer novidade a gente vai trazer em primeira mão aqui na programação da Jovem Pan.